aberta. Marcos Fernando Kish, tudo bem contigo? Mais uma vez, bom dia. Bom dia, tudo ótimo. Sempre um prazer vir ao vivo aqui no Acredita com vocês. Bom dia para os nossos ouvintes todos. E trouxe um calhamaço de livros, né, Margot? Não, nós ficamos felizes com a presença do Marcos Kish, mas também com a camiseta que ele está usando. Ele está usando a camisa do Acredita. Quem está acompanhando a gente pelo youtube.com/acredita F5, pode ver o Kish, ó. O Kish abriu a camisa de cima para mostrar que ele acredita também. Vestindo a camiseta do programa. Ele não vestiu para dormir, hein? Vestiu para... Ou só se ele vestiu para dormir. Dormiu e veio direto. Está guardado em lugar especial no guarda-roupa. Olha aí. Não é pijama ainda. Não, o Mickey não dorme em cima dela, né? Ainda não. Só vai virar pijama quando me demitirem do Acredita. Então não vai virar pijama. Pijama. Olha só, ele trouxe livro aqui Em Silêncios, Marcos Fernando Kish. Poemas, Ecos do Passado, que a gente já decifrou esse livro aqui uma vez, né? Tu é fã, né? Eu sou fã desse livro porque conta a história de Caxias, tem histórias aqui mirabolantes, muito bacana. Ecos do Passado com Marcos Fernando Kish e Marcos Fernando Kish também, A Sombra de Clara. Esse eu li. É uma novela que foi premiada com Açorianos em Porto Alegre e com o prêmio Vivita Cartier aqui em Caxias, uma novela bipremiada. Vale a pena. Bacana, muito bacana. Então é o seguinte, ó, pessoal que quiser participar aqui do programa, no nosso WhatsApp, a Margot vai dizer qual é que é, 3289-3093, repita, Margot, por favor. 3289-3093. Primeira pessoa que disser que quer livro, nós vamos fazer sorteio, quer o livro do Marcos Kish, a gente dá 3 livros, 3 livros para a pessoa ler. Olha, vai levar um pacote. Leva um pacote, leva um combo literário. Um combo. E leia e depois empreste para alguém, né, Marcos? Empreste, claro, faz circular. É assim que a gente começa a leitura, né, Marcos? Eu aprendi contigo. Livro de autor, pelo menos, não pode ficar em casa, tem que circular. Né? E eu acredito que, sempre que eu trago, eu vejo que o pessoal gosta e né, faz a sua repercussão a partir do programa, que é importante. Que é um programa que sempre faz a relevância da cultura e da literatura. Né? Exatamente. E se tem gente que eu não consigo ler, não gosto de ler, não tenho esse costume, como é que pode passar a gostar a ler? Na verdade é muito fácil, né? Se a pessoa se determina a fazer isso, já é o primeiro passo. Eu não gosto, mas eu quero gostar. Então já é o primeiro passo. Agora, tem várias dicas. Começa lendo algo de que você possa vir a gostar. Então não se imponha literaturas difíceis e pesadas no primeiro momento. Né? Não é preciso começar lendo Dostoiévski, né, Alberto? Dostoiévski. Deixa para mais tarde. Mais tarde. Mas, por exemplo, tu pode pegar livros de poesia, não que eles sejam fáceis e simples, né? Não necessariamente, mas a poesia você pode ler uma poesia hoje, outra poesia amanhã. Né? Tu não tem que ter aquela leitura tão continuada. Então, com 15 minutos por dia, você consegue começar a se ensimesmar, a ter essa relação contigo mesmo, de ficar 15 ou 20 minutos sozinho contigo, em silêncio, lendo, né? E fugindo um pouco, porque normalmente hoje em dia, no século XXI, quando a gente tem um tempinho livre, seja do trabalho ou nos nossos afazeres em casa mesmo, o que tu faz? Pega o celular e vai correr a timeline das redes sociais. Vai ver a piadinha do mosquitinho. Vai ver a piadinha do mosquitinho, etc. Né? Tu pode alternar um pouco disso, né? E, nesse momento, ler um pouco de um livro que seja mais fácil. Livros de crônicas, por exemplo. Né? Crônicas são mais leves, falam sobre o cotidiano, falam sobre coisas que dizem respeito para o teu dia a dia também. Temos grandes autores em crônicas, então comece com um certo período diário, não muito longo, e livros que falem contigo. Aí, com o passar do tempo, vai se criar o hábito. Claro. Vai ser prazeroso. Eu gosto muito de biografias. Biografias também, é verdade. Muito bom. E eu também gosto de biografias. Aliás, nós estamos vivendo um problema de saúde mental, né? Um problema gravíssimo de saúde mental. Tanto crianças, como jovens, como adultos. E os terapeutas, os psiquiatras, os psicólogos dizem o seguinte, cara, para tu, né, descansar um pouco a tua mente acelerada, crise de ansiedade, enfim, leia, assista um filme, assista uma série, mas uma leitura no livro físico. No livro físico. O livro físico é legal. Não tenho nada contra o livro lá, que vem em PDF ou online. Sim, mas assim, o livro físico é outra coisa, né? Contato com o livro, né? E tu pode levar ele para qualquer lugar, ele não desliga, não acaba a bateria, né? Tu leva verdade, ele junto, isso aí. Abaixo, né? Tu marca com marcador. É uma tecnologia de 500 anos que funciona muito bem até hoje, né? E claro, acho que tem lógica isso, porque a tua relação com qualquer
tipo de manifestação artística, cultural, que seja ver um filme, como tu falou, ler um livro, escutar uma música, né? Quer dizer, botar aquela música, seja no Spotify. Eu sou um escutador de CD, né? Sou da antiga. CD ainda? Claro, ou então um vinil, mas você parar para escutar aquela música naqueles 3 ou 4 minutos do começo ao fim. São tudo movimentos de ensimesmamento, estar consigo mesmo, né? Esses pequenos minutos assim que são valiosos, né? Que eu acho que ajudam nessa busca pelo reequilíbrio mental, sem dúvida alguma. A arte faz isso. A arte te leva a esse mundo de si mesmo, que é importante. Tu não pode esquecer de si nessa correria do dia a dia, né? E tem essa ligação, né? Que diz, se tu para escutar uma música, música é terapia, daqui a pouquinho tá assistindo uma série, né? Um filme. Exatamente. Sozinho, daqui a pouquinho tá lendo um livro. É uma interligação, né, Marcos? E com isso tu tá regando o teu próprio espírito, né? Tá fazendo florescer em ti pensamentos e conexões que até então tu não tinha para tu perceber melhor o mundo e a tua relação com o mundo. Isso vai acontecer ao natural a partir do momento que tu ter relação com as artes em geral, inclusive a literatura. Exatamente. Olha só, e nós estamos no mês de março, semana que vem, Dia Internacional da Mulher, no domingo, dia 8. Daqui a uma semana. Eu estou lendo um livro aqui da Bianca Toledo, Reciclagem Emocional, Resiliência e Autoestima para uma Nova Versão de Si Mesmo. Um livro bacana, eu tenho mania de anotar, parar, estou aqui no Café Nobre, em legal. Casa, risco todo o livro, faço anotações, enfim, depois eu releio também o livro. E o que a gente pode falar de literatura no mês das mulheres, hein, Kirsch? Bastante, ótima ligação para se fazer. Dia 1º de março, né, é o mês da mulher, no dia 8, daqui a uma semana, vamos antecipar então um pouco, a presença da mulher no mundo da literatura. Né? Não é apenas o fato, que já seria um grande fato, de termos grandes escritoras no mundo da literatura. Poderia se citar várias aqui, Agatha Christie, Jane Austen, Clarice Lispector, né, Lia Luft, e assim vai. Podemos citar centenas de grandes autoras. Mas o interessante é trazer informação que a presença das mulheres no mundo da literatura universal, ela é transformadora e pioneira, coisa que as pessoas costumam não saber. Olha só, o primeiro texto literário, o mais antigo texto literário de que se tem notícia com autoria, né, é de uma mulher. Então não é de um homem o primeiro texto, não é o primeiro, mas o mais antigo que se tem notícia. É de uma mulher chamada Eneduana. É uma escritora, uma princesa suméria da Mesopotâmia, essa região que está conflagrada aí agora, né? Esse texto foi descoberto nas famosas placas de argila, aquela escrita cuneiforme que se fala, um texto de 2.300 anos antes de Cristo, né? É um poema, se chama Exaltação a Inanna. Inanna é a deusa a qual essa princesa se reportava. Eneduana, então, é o mais antigo texto literário, né, porque é um poema, né, que se tem notícia que tem autoria. De autoria. Existem textos literários mais antigos do que esse que não se sabe de quem é a autoria. Esse é assinado, né, por uma mulher. Então, a mais antiga escritora de que se tem notícia na história da humanidade é uma mulher, não é um homem. Tem que ser, né? As mulheres fazem de tudo, fazem livros, tudo. Mulher. Vai mais longe, posso continuar? Pode, vai fundo. Também, a primeira romancista, né? A gente, quando estuda literatura, a gente fala muito sobre Miguel de Cervantes, o escritor espanhol, que é o autor do Dom Quixote. O Dom Quixote é considerado o pioneiro dos livros de romance como nós conhecemos nos dias de hoje. Né? Então, Dom Quixote, Miguel de Cervantes, ele lançou o livro em 1616, século XVII, né? Dom Quixote. Primeiro romance da era moderna ocidental. A gente costuma ver o mundo sob os nossos olhos, a partir do nosso umbigo, a partir do Ocidente. O Oriente está lá pegando fogo, o Ocidente está botando bomba lá no Oriente, sim, mas a gente vê o mundo a partir do nosso olhar. Só que o mais antigo romance não é ocidental, ele é oriental, né, escrito no Japão feudal por volta de 900 depois de Cristo, né? Então, 1616, Miguel de Cervantes. Esse livro aqui tem 700 anos antes, né, de uma mulher chamada Lady Murasaki, né, do Japão feudal. Ela escreveu o Romance de Genji, uma narrativa caudalosa de 4.200 páginas. Primeiro romance, mais antigo romance de que se tem notícia na história. Uma mulher também, muito antes de Miguel de Cervantes. Né? Então,
o primeiro texto literário de que se tem notícia com assinatura. Uma Mulher, 2300 a.C. Primeiro romance, Japão, Lady Murasaki. Né? Primeiro romance psicológico de que se tem notícia. Então os romances existiam, né? Romance de cavalaria, aventura, ação, andanças do Dom Quixote, etc. Né? Mas o primeiro romance psicológico que começa a fazer esse trabalho de entrar para dentro de si mesmo, do personagem, esse trabalho mais profundo, foi escrito por um pseudônimo, uma francesa chamada Madame Lafayette, em 1678. O livro é A Princesa de Cleves. Também, primeiro romance psicológico, uma mulher. Primeira inventora de ficção científica / terror. Né? Trazendo a ficção científica. Olha aí, Margot. Olha aí, tu gosta aí de ter. Nós temos a grande, a dama do crime, que é a Agatha Christie, Ah, a grande essa eu dama do gostava. crime, É. policiais e tal. Meu né? Deus, quantos Fantástico. livros? Quantos livros? Mas olha, acho que uns 50, 60. Agora, a inventora, ou a pioneira em livros de, pode dizer, ficção científica e terror, é uma mulher chamada Mary Shelley, inglesa, 1818, o livro que se chama Frankenstein. Clássico da literatura de Deus terror. céu. Por que ficção científica? Porque é um cientista louco, né? Um cientista louco, o Sr. Frankenstein, Dr. Frankenstein, que cria o monstro a partir de uma pseudociência da sua época. Então é um livro de ficção científica. Também a mulher escritora como protagonista, mais uma vez. Então a presença feminina na literatura não é só, esse só entre aspas, né? O fato de existirem muitas mulheres e muito boas escritoras no mundo. Não é só, aspas, nesse só, não é só isso, elas são protagonistas pioneiras e criadoras de novos caminhos para a literatura universal. Veja bem, Frankenstein tá aí nos streaming, né? Com nova versão, né? Eu assisti recentemente Frankenstein, convidei a Margot para assistir, a Margot disse, detesta filme de terror. Eu disse, cara, mas não deve ser filme de terror. Não é filme de terror, é um filme filosófico, né? Claro. Filosófico, e tu fica com pena do monstro, né? Isso. Fica com pena, porque ele quer morrer. Porque ele tem um drama existencial. Ele tem um drama existencial e ele quer morrer. Ele não quer ficar vivo sempre. Quer ser aquele monstro. Exatamente. Então é filosofia pura ali. Claro, uma coisa pode assim pegar pra várias vertentes, né? Porque na verdade se configurou como um livro, como uma obra de terror, porque pelas mãos do cinema na época, né? Que, claro, ele fazia o foco na questão do monstro, né? Que era horroroso e tal. Mas tu tem esse viés psicológico que está no livro. Está no livro da Mary Shelley também. Olha só. Vale a pena ler. É alta literatura. O livro é muito bom. Inclusive Drácula, do Bram Stoker, que são os clássicos do terror, Frankenstein e Drácula, são grandes livros de literatura com uma profundidade psicológica dos personagens fantásticas. Assim. Vale a pena. Vê aí, ó. A mulher autora de Frankenstein. Frankenstein, Mary Shelley. Aí tu pega alguns outros filmes, agora eu quero, né, pega alguns outros filmes que tem mulher também no filme como protagonista. Por exemplo, eu sou fã do King Kong. King Kong. Ele levava a mulher em cima da mãozinha. Né? Margot, lá pra cima do Empire State. Nós saímos de todas essas mulheres aí, mas o King Kong levava a mulher numa mãozinha, né? Levou ela pra cima do Empire State lá. Exatamente, os aviões tentavam matar. Teve uma relação. Ele valoriza mais as mulheres do que muito humano, né? Muito humano. Hoje em dia, com esse feminicídio. É isso que eu quis dizer, tu me salvou, Margot. É verdade. O King Kong valorizou a mulher. Isso aí. Tu pode fazer essas leituras nesses filmes, né? Não é mera ação, né? Claro que tem ação, mas tem todo esse viés, essa roupagem, né? Que tu pode fazer essa leitura também nos personagens. Mais um exemplo posso ainda colocar? Vai fundo. Vamos lá. No Rio Grande do Sul, literatura feita no Rio Grande do Sul. Né? O primeiro livro de literatura, né? Ou seja, não é livro de não ficção, não é livro de estudos, né? etc. Mas o primeiro livro de literatura publicado em solo gaúcho, no Rio Grande do Sul, foi publicado no ano de 1834, quase 200 anos atrás, daqui a pouquinho, né? Em Porto Alegre. Se chama Poesias Oferecidas às Senhoras Riograndenses, de autoria de uma mulher poeta chamada Delfina Benigna da Cunha. Então, a primeira obra de literatura, né, lançada no Rio Grande do Sul não foi conto, não foi romance, foi poesia, né, e não foi um autor masculino, foi uma autora. Uma poeta inaugura a literatura publicada no Rio Grande do Sul. Delfina Benigna da Cunha,
também conhecida pela alcunha de A Cega. Era uma escritora cega, gaúcha, nascida em São José do Norte, lá no litoral sul. Lá. No litoral sul. São José do Norte e no litoral sul. São José do Norte, no Sabia litoral disso, sul. Margot? Sabia disso tudo. Não sei de nada disso. Então, as mulheres protagonistas, né, Na literatura. Na literatura. universal, né, com esses exemplos todos que eu falei, e na literatura gaúcha Local. também. Olha só, a gente falou dos livros do Marcos Kiss aqui e começou um festival de recadinhos Opa. aqui. Por exemplo, a Suzana, ela disse, ó, quero livros, Suzana, tá? Quem mais aqui que não tem o nome? Deixa eu ver. A Ivete, que mandou recado, ela mandou quero livro e um coraçãozinho. Quem mais? Eugênio Gandolf, eu quero livros. Vamos dividir. Se deu mal, então. Margot. Quem mais aqui? A Edi também disse, quero o livro, autor Marcos Kirst, é isso. Cara, Então, a vamos fazer o qualidade seguinte, do nosso entrevistado, autor, então não né? vai ser 3 livros Tem vários para aqui, uma ó. pessoa, nós vamos dividir Nós vamos entre dividir. Vai ter que essas dividir. pessoas que mandaram recados aqui que querem livros, né? E se as pessoas continuarem acompanhando o programa Acredita, todos os domingos, nunca se sabe quando é que eu vou aparecer, pode ser que eu apareça de novo e traga mais livros e ganhe um de novo. Ah, Tá acompanhando, senti. acredita. Eu senti, tipo assim, ó, se eu viajo de novo, eu trago o livro. Ah, Fidelizemos esses nossos ouvintes leitores. Exatamente. e quem está mandando um recadinho pra gente aqui também é o Pablo Carlotto, filósofo e também uma pessoa que lê muito. Lê, o É muito, e Pablo ele tem mania de dar presente. Presenteia livros sempre, né? Abençoado mês de março para todos nós. Nadir Frolich, bom dia, amados, sempre com Acredita. O queriducho Diego Bilhalva, bom dia dupla, bom. O Ari Meneguzzi, parente aqui, ó. Bom dia, Margot e Alberto. Como sempre, estamos na escuta e desejamos um ótimo domingo para toda a família Acredita. Muito bem, os Benegussos sempre mandam um recadinho aqui, né? Kirst, continuamos falando aqui de literatura, livros. O Marcos já deu uma aula aqui sobre mulheres. A Margot ficou toda feliz, né? Porque todas as mulheres, né, foram as primeiras, né? Na literatura, por enquanto, né? Pioneirismo feminino Pioneirismo na literatura universal. Não se fala muito nisso, né? Não se fala muito que nisso. a mulher que inventou isso, inventou aquilo, mas na literatura Pioneirismo delas. não se fala muito. As mulheres, assim, tu pega nas comunidades, por exemplo, a comunidade de Lourdes, que foi a nossa comunidade, Margot, minha comunidade que eu cresci, tu pega o estudo, a história dali, tem só mulheres, né? As mulheres que sim. começaram, os homens iam para um outro trabalho, mas as mulheres é que começaram. Exatamente. Elas que faziam as coisas acontecer, né? Então, várias comunidades, as mulheres têm uma relevância, uma importância Protagonismo muito grande. importante. E a relevância da mulher escritora caxiense. Existe. A mulher Existe. escritora caxiense está presente, faz a literatura caxiense, né? Com obras fantásticas e com carreiras também já consolidadas há muito tempo. Né? Eu vou evocar aqui algumas delas. Vamos lá. Evocar mas todas elas já servem como sugestão de leitura, também nesse mês da mulher. Né? Uma delas, Marília Froze Galvão, escritora, ela colabora muito no nosso portal de notícias que eu tenho com a minha esposa jornalista Silvana Toasa. silvanatoasa.com.br. Né? Toasa Portal de com 2 notícias, Zs. Com 2 Zs. A Marília, ela faz ensaios literários muito profundos, muito sensíveis, muito interessantes. Já lançou 2 livros de crônicas / ensaios, chamados Fagulhas, um deles, e Tudo é Momento, outro livro. É escritora caxiense, nascida aqui, né? Participa do cenário cultural literário de Caxias do Sul há muito tempo. Também temos Fabiana Zanella Fachinelli. Grande Fabiana Zanella. Aqui, Acredita, né? Uma vez por mês. Família do Acredita. Família do Da família Acredita. Da escritora, também uma grande estudiosa da questão da literatura, faz textos aprofundados de avaliação de literatura. A Fabiana está enlouquecida aí com o Morro dos Ventos Uivantes, sim, né? ela é Ela fã do leu livro, de novo o livro releu. e agora assistiu o filme, né? Tem o filme, né? Grande escrito. Aliás, O Morro dos Ventos Uivantes, escrito pela autora Emily Brontë. Emily Brontë. Escritora. Olha aí, ó. Brontë. Mais uma mulher. Fabiana Fachinelli, que também tem um livro, Elogio à Mulher. Né? O que é o dia de hoje? Dia do elogio. Hoje é dia do elogio. Então, mais uma sugestão de leitura interessante para hoje e para o mês. Né? Temos Maia Fawkes, escritora aqui de Caxias do Sul, vários livros publicados, já foi patrona da nossa Feira do Livro, entre eles o livro Só Entre Nós. Também Maria Helena Balém, sempre bem lembrada, cronista, patrona da nossa Feira do Livro. Já faleceu, participava da Academia Caxiense de Letras, deixou um legado literário muito bom. A Maria Helena Balém fazia um trabalho muito interessante, estou me lembrando agora, Alberto, junto ao Presídio aqui de Caxias do Sul. Ela fazia oficinas literárias e oficinas de leitura no Presídio, de forma sem
sem receber, de forma altruísta, ia lá, conversava com os presos, justamente nesse conceito do poder transformador da leitura, né? Ela ia lá e fazia rodas de leitura com os presos aqui no presídio. Lisana Bertucci, né? Também patrona da nossa Feira do Livro, escritora. Elaine Pasquale Cavion, que faz literatura infanto-juvenil, muito importante como porta de entrada para a literatura e criação de novos leitores, né? Elaine... Casada com meu amigo Jean Cavion, exato, que é torcedor do Caxias, deve estar muito animado, muito alegre com o seu Caxias. Isso aí, certamente. Elaine Pasquale Cavion. Eloba Siquete, também dedicada à literatura infanto-juvenil, também já foi nossa patrona aqui da Feira do Livro. Rejane Reck, também já foi nossa patrona aqui da Feira do Livro. Então tem uma gama de escritores aqui de Caxias do Sul. E boas escritoras. Boas, excelente, com uma obra consistente que precisam ser lidas, né? E trago também a escritora Bernadette Pierina Guidini Zardo. Ela foi já homenageada pela Feira do Livro aqui de Caxias como amiga do livro, né? Também é autora de várias obras. Trouxe uma dela aqui chamado Poema Casa. Poema Casa. Me permite, vou ler um poema dela. Então tu vai ler um poema, nós vamos fazer o spoiler. Atenção, poema, a autora repete o nome... Bernadette Pierina Guidini Zardo. Depois do intervalo comercial, o Marcos Cristo vai ler um poema dessa autora caxiense. É caxiense. Caxiense, sim. Caxiense, é coisa nossa aqui. Nossa, isso é importante. Em homenagem, então, às mulheres escritoras, nesse mês de março, o mês da mulher, né, que conversamos aqui sobre o protagonismo das escritoras na literatura e a importância e relevância das mulheres na literatura caxiense, aqui de Caxias do Sul. Temos aqui um livro de Bernadette Pierina Guidini Zardo, livro chamado Poema Casa, escritora caxiense, um poeminha dela, olha só que interessante. 24 pássaros cegos pousam sobre a minha cabeça sem pouso, à procura de um tempo pausado, sobre a linha imaginária traçada pelos pássaros. Às 10 horas pendentes, mastigo o tempo entre os dentes. Olha Bernadette Zardo. Parabéns, salve de palmas. E tem livro teu sobre mulheres também, né, Cristi? Tem um livro meu que eu fiz uma biografia extensa sobre uma poeta gaúcha chamada Vivita Cartier. Nasceu em 1893 em Porto Alegre, faleceu aqui na Criúva, em 1919, com 25 para 26 anos, uma grande poeta, também pouco conhecida. Fiz uma biografia dessa figura fantástica, uma mulher à frente do seu tempo, o livro é O Ocaso da Colombina. Muito orgulho de ter feito esse resgate dessa grande figura. Quantas páginas feminina. esse livro? 842. Tem várias utilidades. Pode ler, pode jogar como defesa pessoal, pode ser peso para a porta, pode comprar 10 exemplares e construir um puxadinho. Sim, várias fazer uma construção com o livro. Várias utilidades. Até tu pode ler até. Exatamente. Kirsti, muito obrigado pela presença aqui. A gente fica muito feliz de te ouvir. Tu é um cara que a gente gosta muito. Sempre um prazer. E sempre dá uma aula de literatura, né? E a gente fica muito feliz. É um prazer, sempre que possível. Estamos aqui ao vivo e agora a cores, porque somos vistos. Somos vistos, exatamente.